Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site Cointelegraph com o tema "É hora de os Estados Unidos criarem, entre aspas, teste de ondulação para criptografia?" Essa tradução aqui provavelmente ficou errada, né? Teste Ripple para criptografia, já que a empresa anda sofrendo um processo da Comissão de Valores Mobiliários. Vamos ver o que anda falando dessa notícia. Será que precisa realmente mudar o teste para saber diferenciar uma criptografia de um título de investimento? Vamos ler o que está falando aqui. A abordagem da SEC para a criptografia deve ser modificada para articular mais clareamento para as leis de valores imobiliários devem ser aplicadas aos ativos digitais. Isso aqui está passando batido em todas as notícias, né? A falta de clareza no mercado de criptomoedas traz certas dúvidas em relação ao que é realmente um título e o que não é um título. A maior das entusiastas de criptografia não está nada satisfeita com a abordagem anterior da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos à criptografia. Isso não pode porque empresas legítimas se opõem à regulamentação, mas devido à amplitude, complexidade e incertezas associadas ao atual regime regulamentar, mesmo no contexto de descontentamento geral, poucas ações da SEC geram tantas críticas generalizadas quanto a denúncia de 22 de dezembro de 2020, que iniciou uma ação civil contra a Ripple Labs e dois de seus executivos. Essa ação aqui está dando o que falar mesmo, galera. A gente que acompanha isso está por dentro de tudo que anda acontecendo, né? Não só porque o ativo foi negociado desde 2013, né? E depois de 7, 8 anos depois, a Comissão de Valores Imobiliários fala que é um título, né? Muito estranho. Nem todos se opuseram à ação. Por exemplo, o CoinCenter, um grupo de defesa e pesquisa pró-criptografia sem fins lucrativos, se recusou a argumentar contra a ideia de que o XRP é um seguro. Em meu expert take anterior, sugeri que o caso era consistente com as iniciativas anteriores de fiscalização da SEC e o teste de contrato de investimento de ON, simplesmente conhecido como teste de ON, que há muito tempo é usado pela SEC para determinar quantos ativos criptográficos são títulos. Ultrapassadíssimo, né? Venho falando para vocês que esse teste vem desde 1934, se não me engano. É muito ultrapassado, o mercado e o mundo evoluiu muito desde essa época, então provavelmente, né, se criar um teste, imagina, teste de Ripple para criptografia e títulos, né? Será que realmente pode surgir esse teste? Vamos ver se o que a notícia continua falando aqui. Por outro lado, muitas vozes condenam o caso da SEC. Em ciclo de reclamações do ex-funcionário da SEC, Mark Powers, do atual comissário da SEC, Chris Pearson, e uma ação judicial pendente argumentando que o token XRP de Ripple não é um título, no qual milhares de detentores de XRP procuram participar. O Regulatory Transparency Project, um grupo sem fins lucrativos e a partidária associada à Federalist Society, patrocinou um telefórum em 24 de junho intitulado SEC versus Ripple Labs, criptomoeda e regulamentação por execução. Se não me engano, galera, eu tenho essa notícia no canal. Com uma pré-inscrição de mais de 500 membros do público, o público ficou extremamente infeliz e impressionado com a ação da SEC contra a Ripple e o seu token XRP. Isso aqui é até aqui normal, galera. Sempre é impossível agradar a todos, né? Sempre terá uns que apoiam a Comissão de Valores Imobiliários, do mesmo jeito que tem gente que apoia a Ripple. Acho que a Comissão de Valores Imobiliários faz é absurdo. Eu estou do lado da Ripple. Se fosse para ter processado a Ripple, que teria processado em, no máximo, 2014. Não esperar chegar em 2020, final de 2020, para abrir um processo. Essa insatisfação geral com o caso Ripple muitas vezes denegriu como regulamentação por imposição, levou alguns a pedir o desenvolvimento de um teste de Ripple para articular mais claramente como as leis de valores imobiliários devem ser aplicadas a ativos criptográficos. Então tá aqui, teste de Ripple. Será que vai surgir esse teste mesmo? E aqui fala, né, quem está solicitando um teste de Ripple. O rótulo de um teste de Ripple pode ter sido usado pela primeira vez em uma postagem especiosa de 22 de dezembro de 2020, alegando falsamente que a SEC estava abandonando o teste Owen em favor de uma abordagem que supostamente exigiria que novas empresas operassem por 8 anos para descobrir se o que eles estão fazendo viola a lei de valores imobiliários. Então é o que eu falei para vocês, isso aqui é uma ironia pura, né? Então você tem que atuar no mercado por 9 anos, para 8 anos, para daí a Comissão de Valores Imobiliários falar, não, o que você está fazendo aí está errado. Não é isso não. No entanto, comentaristas mais cuidadosos
aderiram à convocação de um teste Ripple para evitar que as empresas operem durante anos sem saber se podem ser levadas a tribunal por terem entrado em conflito com as leis de valores imobiliários dos Estados Unidos. Em 18 de maio, Rosalie, uma contribuidora sênior, redatora de políticas de tecnologia muito respeitada da Forbes, convocou publicamente um teste Ripple para, entre aspas, impedir o overhead da SEC em criptomoeda. Parte do exagero que ela indicou foi a alegação da SEC de que poderia iniciar uma ação voltando às vendas que começaram há mais de 7 anos, potencialmente levando a uma multa de bilhões de dólares. A respeito de Lighton, foi que, entre aspas, esses 7 anos têm um amplo registro público de recusa por parte da SEC de fornecer qualquer clareza sobre XRP. Né? Então aí é fácil, né? Multa porque quer multar, mas explicar por que é um título não quer. Isso aí, gente, a gente já vem passando por isso há muito tempo. Né? E será que realmente vai existir o teste Ripple para mostrar a diferença de um título e de uma criptomoeda? Ela observou de forma convincente que durante aqueles anos a SEC se recusou a anunciar como pretendia tratar o token XRP de Ripple. Né? Então, daí você vê, né? A própria Comissão de Valores Imobiliários é omissa ao caso e agora quer ganhar dinheiro em cima do ativo. Desde a peça original na Forbes, vários outros comentaristas aderiram à convocação de um teste de Ripple, né? Que a ondulação é da tradução. Uma opinião pública de auditoria de George, um ex-membro do Congresso, observou. Vamos ver o que ele falou. Chamadas recentes para estabelecer um padrão mais apropriado para ativos digitais tecnologicamente complexos se tornaram em uma tempestade de fogo desde que o caso Ripple foi arquivado. Alguns especialistas em política de tecnologia acompanhando de perto o caso pediram que um teste Ripple para substituir o teste Owey. Né? Será, gente? Seria muito interessante se isso acontecesse. Não por causa da Ripple, galera. Lembrando que o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda, mas é que tem que ter uma certa clareza na regulamentação para aí sabermos aonde estamos colocando o nosso dinheiro, né, nossos investimentos. O presidente do Comitê de Justiça, uma organização dedicada a promover o governo constitucionalmente limitado e a liberdade individual, também levantou o teste Ripple durante o telefórum em junho com a Regulatory Transparency Project, observando que a necessidade de um teste Ripple está continuamente evoluindo, independente do resultado do processo da SEC. Então, daí vocês veem que realmente precisa, né, ter uma certa clareza na regulamentação e os investidores têm realmente que ter essa certeza se está investindo em um título ou em uma criptomoeda. E quem tem que fazer isso é a SEC, né, já que o papel dela não é proteger os investidores, que parece que não está cumprindo com o seu papel, já que a Ripple vem sendo negociada, o XRP, desde 2013. A dificuldade, é claro, está em explicar completamente o que um teste Ripple pode acarretar, além de não ser teste Owey, é claro. Uma possibilidade é examinar a funcionalidade do ativo subjacente, essencialmente ressuscitando a análise do token de utilitário. A certas alturas, os comentaristas fizeram um reforço concentrando para distinguir entre tokens de utilidade e de segurança. Infelizmente para os empresários, como observou o ex-presidente da SEC, Jay Clayton, de acordo com a abordagem da SEC, meramente chamar um token de utilitário ou estruturá-lo para fornecer alguma utilidade não impede que o token seja um título. Daí vocês veem os mesmos funcionários batendo no mesmo prego, né? Sempre. Enfim, isso aí foi tudo. Esse senhorzinho aqui é responsável pelo processo da Ripple no final do seu mandato. Alguns estados, no entanto, adotaram uma análise de token de utilidade para determinar como esses ativos devem ser regulamentados. Não surpreendente, o estado mais criptográfico do país promulgou a Lei de Token de Utilidade em 2017 e aprovou 2 contas de casas relacionadas em 2019, o que permite que os emissores prossigam com os tokens criados para fins de consumo. E o XRP já foi visto que tem uma utilidade pela juíza. A fim de satisfazer os registros de ato, o objetivo predominante do token deve ser de consumo. O token não pode ser comercializado como um investimento financeiro e deve haver uma crença razoável de que o token é vendido como comprador inicial para consumo. A finalidade de consumo deve ser dispensável no momento ou próximo ao momento de venda original, ou o comprador original deve ser impedido de revender o token até que o uso consultivo é possível. Lembrando, galera, o XRP foi criado para ser utilizado no dia a dia. A tecnologia permite isso, né? Sabemos que é eficiente, tem uma alta taxa, quer dizer, uma baixa taxa e uma alta velocidade nas transações.
Os tokens que atendem a esses requisitos podem ser vendidos após o emissor enviar um aviso contendo informações específicas, mas limitadas ao secretário de Estado e pagar uma taxa de $1.000 para cobrir os custos de administração do estatuto. Deus me livre. Só taxa em cima de taxa. Da mesma forma, Montano optou por isentar especificamente os tokens de utilidade. Aqui vai falando sobre cada tipo de token, né? Colorado por meio da lei, senão a notícia vai ficar muito longa. Embora possivelmente fosse necessário um ato do Congresso para encorajar ou forçar a SEC a se mover nessa direção, um teste Ripple adotando a abordagem do token de utilidade ou finalidade consultiva poderia ter impedido a aplicação de leis de valores imobiliários aos tokens XRP da Ripple. Então tá aí, né, uma nova tendência de mercado, existir um novo teste para identificar, saber separar um token que é título e um token que é utilitário. Um teste de Ripple alternativo poderia limitar o escopo da autoridade da SEC sobre as leis de valores imobiliários, de modo que um interesse determinado pelo Financial Crime Enforcement Network em ser uma moeda não seja um título. Em 2015, a FinCEN e o Ripple Labs foram manchetes com anúncios da primeira ação de execução sobre a lei de sigilo bancário contra um trocador de moeda digital. Como parte do comunicado anunciado, a imposição de uma multa de $700 mil contra a Ripple Labs, FinCEN explicou que as ações da empresa foram problemáticas, porque ela vendeu sua moeda virtual, conhecida como XRP, sem se registrar como uma empresa de serviços financeiros. Então você vê que a falta de regulamentação traz sim vários prejuízos para a empresa. A empresa teve que pagar a multa por vender XRP. E lembrando, gente, tem muito XRP ainda para ser liberado. Essa determinação da FinCEN levantou os comentaristas a especular amplamente que o XRP também não poderia ser um título. Certamente há uma lógica nessa posição, já que um acordo com a FinCEN permitiu a Ripple continuar suas operações e vendas. É isso aqui que a gente não entende. Várias autarquias norte-americanas do próprio governo declararam que o XRP é uma criptomoeda. Aí a SEC surta do nada em 2020, final de 2020, e quer falar que o ativo é um título, só para tirar dinheiro da empresa, não tem outra coisa. Ou tem algum teatro, algo acontecendo nos bastidores que nem sonhamos, como a gente vem falando aí. O que presumivelmente não deveria ter acontecido se as vendas fossem ilegais sobre lei federal. Apesar da existência de tal comentário, a SEC permaneceu em silêncio sobre como o XRP deve ser considerado, mesmo enquanto seus funcionários faziam declarações públicas indicando primeiro que o Bitcoin não era um título e em seguida o Ether também estava fora do escopo de títulos de lei. Quem falou isso? William Haim, que será feito o depoimento dele no dia 27 de julho. Diante desse histórico, é compreensível que a decisão da SEC de iniciar um litígio contra a Ripple tenha sido particularmente polarizadora. Vocês veem que realmente algumas pessoas são a favor da SEC e outras a favor da Ripple. Essa decisão poderia ter sido evitada se os tribunais decidissem remover as moedas digitais do âmbito das leis de valores imobiliários ou se a SEC chegasse à mesma conclusão. No entanto, essas alternativas parecem irrealistas, o que significa que provavelmente seria necessário um ato do Congresso para dar ao Departamento do Tesouro e à FinCEN autoridade exclusiva sobre moedas digitais, limitando assim a autoridade da SEC. Essa abordagem poderia ser facilmente identificada com o teste Ripple, já que o ímpeto para essa mudança é a SEC versus Ripple, e a mudança impediria claramente a decisão da SEC de agir contra o Ripple e o seu token XRP. Então isso aqui é praticamente um resumo do que aconteceu no passado, visando o que anda acontecendo agora com a Ripple Labs. Uma resposta significativa mais limitada, que também poderia ser chamada de teste Ripple, pode envolver algo tão simples como limitar o quão tarde a SEC pode agir depois que a comissão torna conhecimento da distribuição de um interesse que considera um título, mesmo que a SEC não estivesse totalmente ciente ou não entendesse o que a Ripple estava fazendo enquanto começou a negociar os tokens XRP em 2012. Claramente, havia um entendimento geral das atividades da empresa até 2015. Com certeza havia, quando o acordo da FinCEN foi anunciado. Mesmo assim, a SEC não iniciou seus procedimentos de execução até 22 de dezembro de 2020. E esse atraso que tem sido mais amplamente criticado. E como tem sido? Não faz sentido processar a empresa depois de 7, 8 anos no mercado. Não faz sentido mesmo. Para reivindicações de demandas privadas da Comissão de Act, da seção 3, exige um processo seja iniciado dentro de 1 ano da violação em relação a essa pessoa em particular, em nenhum caso mais de 3 anos após a garantia ter sido oferecida pela primeira vez em qualquer comprador. Então isso aqui
né? Passou 7 anos, não foi nem 3 anos. Este é um equilíbrio razoável entre a necessidade dos compradores de obter reparações e alguma necessidade de certeza de fechamento para o emissor. No entanto, as leis de valores imobiliários federais atualmente não fornecem estatuto de limitações ao direito da SEC de iniciar ações de execução. Então a SEC pode iniciar ações no momento que ela quiser. Presumivelmente será necessário um ato do Congresso para alterar a lei para limitar a autoridade da SEC para agir. Mas o próprio fato de a SEC estar disposta a processar Ripple por decisões e ações iniciadas há mais de 7 anos sugere que tal ação poderia ser justificada. Existem alguns benefícios óbvios em um teste Ripple, sendo que o mesmo importante deles é remediar o visto por um sério exagero da SEC, né? Não sei, galera. Alguma coisa, como eu vou falando para vocês, alguma coisa tem atrás desse processo. Alguma coisa tem mesmo. A notícia vai ficar muito longa se eu continuar lendo aqui. Vou deixar o link na descrição. Mas tudo vai falar em torno do teste Ripple. Vai ser uma notícia repetitiva, né? FinCEN aqui de novo. Será que tem alguma conclusão aqui? Vixe, Maria, longa mesmo. Olha a conclusão. Vamos ler a conclusão. Vou deixar a notícia no link da descrição, tá? Essas sugestões podem ser apenas outra versão de um teste Ripple. Podem ser vistas como teste de token utilitário, modificado ou podem ser consideradas outra coisa. Lamentavelmente, dadas as ações da SEC até o momento, provavelmente será necessário um ato do Congresso para mover a regulamentação nessa direção. Lembrando que tem notícias aqui de congressistas, senadores já pedindo, né, que o presidente da Comissão de Valores Imobiliários, Gary Gensler, já responda sobre as regulamentações do mercado de criptomoedas, dando prazo para ele. No entanto, a necessidade de um caminho mais claro e razoável para a conformidade regulatória é ilustrada por SEC versus Ripple, onde nenhuma fraude é alegada, mas a SEC esperou para instaurar uma ação de execução por mais de 7 anos depois que a empresa começou a vender o seu token, né? Então isso aqui é realmente divisor de mares. Muita gente é a favor da Comissão de Valores Imobiliários, outras pessoas a favor da Ripple. Lembrando, gente, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, mas eu estou a favor da Ripple, já que eu achei o processo muito mal articulado, na verdade, né? Muito mal escrito, muito mal intencionado, no meu ponto de vista. Mas daí a gente fica acompanhando, vê o que vai acontecendo aí com a nossa novela mexicana. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.